que o seu corpo está tentando te dizer? Quantas vezes você já adiou seus exames para tomar conta do outro e, na verdade, esquecendo de você? Esse é o episódio de hoje do nosso podcast Superando os Desafios Afetivos. Um programa que fala de psicologia, espiritualidade, saúde e bem-estar de viver. Eu sou Iraci Campos e hoje nós estamos recebendo uma convidada querida, especial, que é Glória Gasparini. Ela é psicoterapeuta e vem bater um papo gostoso com a gente nesse programa especial do Outubro Rosa, tendo e despertando a consciência voltada para a saúde. Seja bem-vinda ao nosso Outubro Rosa, ao nosso podcast, Glória. Obrigada, Iraci. Muito obrigada pela oportunidade, pela chance de poder contribuir, pelo menos com alguma experiência, alguma vivência que eu estou tendo nesse momento da minha vida, da minha existência, para que todo mundo também acabe com esse estigma que é o câncer de mama, né? Com certeza. É incrível, né? A pessoa vivencia, né, um tabu diante do câncer de mama. Então, as pessoas têm medo e evitam até falar. A pessoa que está passando, geralmente, ela acaba se recolhendo um pouco pelo medo, pelo tabu, por aquilo que carregam. Fala para a gente. Como foi quando você recebeu a notícia que estava com tumor na mama? Então, o diagnóstico em si, porque você se prepara, você faz alguns exames, você já tem alguns alertazinhos de que aquilo pode acontecer. Mas quando, de fato, o médico diz a você, olha, é um câncer de mama, e aí ele começa a relatar tamanhos e especificações e exames que você vai fazer, aquele momento é um momento de choque. É um momento de receber aquilo como se fosse uma sentença. Mas Exato. o diagnóstico não é uma sentença. O jeito diagnóstico é um alerta para que você, então, possa saber que passo você vai tomar. Eu me senti muito privilegiada porque eu já vinha me preparando ao longo desses 17 anos de vida próxima espiritual, né? Posso assim dizer, porque eu frequento, porque eu leio, porque eu estudo, porque eu contribuo com a doutrina. Então, eu não tive... A maior preocupação que eu tinha, bom, se eu falo sobre ser espírita, se eu falo sobre ser um espírito imortal, se eu falo que na vida a gente tem vários desafios, como é que agora eu vou dar para trás? Então, eu pensei, eu preciso viver isso de uma forma completa, de uma forma intensa, da melhor maneira que eu aprendi. Então, esse desafio não pode me paralisar com medo, não pode me colocar na cama como tristeza, ele precisa ir para fora. E eu acho, claro que isso não acontece com todas as pessoas, mas elas, pelo menos, deviam raciocinar em função dessa sentença que está na cabeça delas não ficar fixada. Porque, para a psique, tudo que fica fixado acaba sendo negado, acaba sendo colocado para a sombra, vamos dizer assim, como o Jung gosta de dizer, e você não toca naquele assunto. Então, ele persiste e vai acontecer de uma forma mais intensa, talvez mais adiante. Vai virando uma bola de neve dentro de você, porque você quer ignorar. Então, eu não penso nisso, não falo nisso, não vejo isso, ignoro, que eu entro numa fase de negação. Verdade. Né? E essa negação, ela contribui para a minha rejeição da situação. Sim, para você não falar no assunto. Você mesmo cria um tabu para você mesma. Né? E as pessoas precisam saber que não é um bicho de 7 cabeças. Não é, nem o tumor é um bicho, nem o tratamento é um bicho, nem a possibilidade da morte. Essa, principalmente, porque se você é um espírito imortal e qualquer momento você vai morrer,
né? Você vai desencarnar, é uma outra experiência. Você tem que ter fé naquilo que você realmente vem cultuando o tempo todo. Exato. Se você tem fé, você tem resiliência, você tem calma, você aprende com a experiência. E aí você, no meio desse trâmite, vamos dizer, no meio desse caminho, você vai fortalecendo a fé. Isso é uma explicação que não é mágica, mas é uma coisa interior. Claro que a sua identidade fica afetada, a sua autoestima fica afetada, mas se você tem uma boa rede de apoio, se você tem uma escuta psicológica, por exemplo, se você tem uma escuta espiritual, você pode vencer, porque é fundamental. Diz que a mulher é o sexo frágil. Eu não faço, ruim, hein? Eu não faço apologia do feminismo, não. Eu acho os homens sensacionais. Eu também, mas eles, quando têm uma coisinha, eles estão morrendo. Isso. Ai, meu Deus! A mulher carrega dentro de si, como seria, para o Jung dizer, o arquétipo da grande mãe, aquela que acolhe os problemas, que serve, que nutre, né? E nós somos assim. Então, por que não nutrir de forma positiva aquilo que vem para você de uma forma tão ameaçadora? O melhor acolhimento é trazer para a consciência aquilo que você não está fixando como sendo um estigma, como sendo um tabu, como sendo uma coisa impossível de curar. Exato. Não é impossível. Você sabe que quando a pessoa fala assim, né? Ai, eu tenho câncer. Então, a pessoa fica numa fragilidade porque ela acredita que, tipo assim, eu fui apontada para morrer agora. Sim. Né? Aí eu faço a seguinte pergunta. Você fica assim quando alguém fala que você está com um problema coronário? Você fica assim quando você está com uma pneumonia? Porque a pneumonia, ela mata tanto quanto essas outras doenças. Então, porque você está com uma pneumonia, você internou, saiu, já teve vários. Isso significa o quê? Que alguém apontou o dedo e falou, agora você vai morrer? Gente, eu já tive acho que umas 7, 8 pneumonias. E eu estou aqui. Eu também. Então, entendeu? São várias coisas. Então, é um preconceito que existe diante disso, porque mexe com a estima da pessoa. Agora, tem outros problemas, né? A gente tem problema de coluna, aí você tem que operar, aí você opera, aí você volta o problema, e aí você... E tem por as isso doenças você morreu. autoimunes, né? Você tem as doenças, os transtornos psicológicos, né? Então, se você se deixar levar por esse pensamento, você se transtorna. E em se transtornando, você fixa aquela ideia negativa e aí você não consegue nem respirar. E você não consegue superar, porque toda doença é o corpo gritando. Um alerta. Fala, olha para mim e agora volta o seu olhar só para mim e me dá atenção, me dá acolhimento. Eu preciso de colinho, de acolhimento, de carinho, de respeito. Autorrespeito. Não é dos outros, é o seu. Autorrespeito, autocarinho, auto tudo. Então, separa tudo. E isso é para qualquer doença, porque se você não faz isso, você está envenenando mais ainda o seu corpo e adoecendo mais ainda. E são muitos caminhos que você pode traçar como uma estratégia de superação. Né? Você se perdoar. Porque as pessoas não dão muita atenção para o auto-perdão. Elas ficam se culpabilizando e a culpa vai trazendo a vitimização. Mas o problema é que as pessoas acham que não sente culpa. Fala assim, eu não tenho culpa nenhuma de nada. Quando ela tem a consciência que ela para olhar de verdade a vida dela, ela vai observar que tem várias culpas. Várias. E tem, todos nós. Várias responsabilidades, né? Vamos dizer assim. Porque a gente sente a culpa. Sente a culpa, assim, como emoção, verdade. A gente não interpreta dessa maneira. Mas eu acho que se você tem uma rede de apoio, tanto espiritual como psicológica, você consegue superar. Mas o auto-perdão, o autocuidado, porque você vê, o câncer de mama, por que o Outubro Rosa veio com esse movimento internacional? É de chamar a consciência às mulheres para que façam um exame precoce para evitar chegar num nível em que você não pode mais fazer nada. Exato. Porque toda doença tem um caminho, né? Você disse, o corpo fala. Ele fala quando você não sabe dizer não,
quando você não sabe se respeitar, quando você não se considera, quando você não cuida de você mesma, né? Quando você não dá importância à sua própria vida. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu sou tão caridosa, eu cuido de tanta gente, Aí é. mas isso não significa que você está isenta ou que você tá escapando de qualquer Porque consequência enquanto dessa você está maneira. dizendo sim para todo mundo naquele O momento, corpo está dizendo não. você está dizendo não para você. Então, peraí, você tem que fazer parte do pacote. Eu digo sim para ele, mas eu vou dizer sim para mim. Com certeza. Então, ó, hoje é meu dia, é minha vez, não é? Claro, um livro que me ajudou muito durante esse... Eu ainda estou no processo de quimioterapia, ainda faltam 5 químios, sessões de químio, faltam 15 de rádio e falta um processo de talvez um remédio que se chama anti-hormônio para que eu possa fazer uso durante um período. Mas o mais engraçado é que as pessoas que rodeiam você, na sensação de querer ajudar, de querer contribuir, elas falam sobre os acontecimentos das outras pessoas. Então, Que não tem isso, nada às a ver. vezes, deixa você um pouco fragilizada. Porque diz, não, fulano teve também, mas, olha, o dele voltou. E aí ela vai ficar doente novamente, mas, olha, já vai fazer quimio novamente, vai ficar tudo bem. Eu Agora acho é um que momento seu, não é dos outros. Pois é, o momento é de você realmente olhar para si. Eu ia dizer que o livro da Luzia Matias, O Autocura, me ajudou muito, porque tem uma série de exercícios que você faz que nessa pegada de auto-perdão, nessa pegada de auto-cuidado, nessa pegada de olhar para si, né, de tentar encontrar dentro da sua consciência aquilo que você pressentiu, porque você vai ter muitos momentos de solidão. Muitos momentos de solidão. Então, você tem tempo suficiente, não porque você passe mal, não necessariamente. Não. Eu não tive nenhum efeito colateral. Algumas pessoas têm efeitos maiores, têm efeitos mais profundos. Eu tive a sorte de não ter. A sorte, ou a bênção, eu diria, a proteção de não Muitas ter vezes tido. a compreensão de começar a se acolher, se trabalhar e buscar a lucidez da consciência. Sim. O que eu tenho que trabalhar aqui? Vamos cuidar aqui. Isso. E você também não terceirizar ou para o médico ou para o tratamento em si a sua cura, porque a cura tem muito dentro de você. Né? A autocura que a Luzia promove é isso, é você se mexer, é você fazer exercícios, não só físicos, mas exercícios psíquicos que te levem a programar uma imaginação melhor, um pensamento melhor. Às vezes as pessoas não dão muita importância para o pensamento, mas o pensamento é assim fundamental no momento de fragilidade, no momento de vulnerabilidade. Essa doença não é uma doença para te colocar na cama, a não ser que você tenha um tumor que te impeça de se mover. Mas qualquer outro, o que você tem que fazer é conviver com ele. Existe um termo em inglês que é coping, que é lidar com. E o lidar com, você está constantemente, enquanto você está nessa existência, você está lidando com tudo. Você está lidando com a sua psique, você está lidando com a sua autoestima, você está lidando com a sua identidade, você está lidando com a sua fragilidade, com a sua vulnerabilidade. Então, eu acho que a existência de uma doença não significa uma sentença. Jamais. É isso que eu sempre coloquei para a minha cabeça. Eu acho que a mulher, novamente falando sobre a mulher e sobre a questão dela ter sido considerado sexo frágil e tudo ela poder acolher e tudo ela poder dar conta, eu acho que ela tem uma aproximação maior com o divino. Eu acho que ela tem uma facilidade de conexão. E para todas as doenças, vamos dizer assim, qualquer uma que seja tão séria quanto, como você mencionou, coluna, doença autoimune, uma doença que fragiliza a pele, uma doença que te traz um sofrimento maior, ela não precisa estar estagnada, precisa da sua compreensão e precisa da sua motivação para que ela vá se esvaindo. Nise fala que você é a pessoa mais importante da sua vida. E isso você repete tanto no tratamento espiritual, que é uma das ferramentas, eu diria assim, que
ajuda muito, que realmente dá uma base espiritual bastante importante para quem tiver em qualquer momento, em qualquer doença, e é saber que tem alguém que está te dizendo, olha, você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, cuide de você. Exato. Né? Tenha força dentro de você. Carregue todas vamos dizer, as alternativas que você conhece e as que você não conhece. Porque o que dá mais medo é o desconhecido. Exatamente. Mas se você não ficar pensando sobre o tempo, o que é o tempo? Não é nada. Né? Se você ficar pensando, não, mas quanto tempo eu vou precisar fazer isso para ficar boa mais adiante? O presente é o que está te dizendo. O presente te faz forte, te faz espiritual, te faz equilibrada, te faz integrada. Porque é que a maioria das pessoas, né? Eu estou falando homem, mulher, tudo. A maioria das pessoas que são idosos não se identificam com a idade que têm. Então, eu explico. Porque o corpo ele vai naturalmente envelhecendo. Mas como o espírito não envelhece, você vai se olhando no espelho, você fala, mas eu não me sinto com essa... Eu não sou essa pessoa, eu não me sinto desse jeito. Eu tenho disposição, eu tenho uma cabeça que eu estou procurando as coisas. Você vai olhar, a pessoa quer sair, quer dançar, quer fazer alguma coisa. E aí ela vai percebendo que o corpo vai lhe oferecendo limitações para que você não faça mais aquilo que você fazia e busque outras coisas. Mas a cabeça da pessoa, ou seja, nós espíritos, né, a nossa mente, não se identifica com esse envelhecimento. Então, aí que eu faço a seguinte pergunta. O que é o tempo? É o tempo que determina, o tempo de Cronos, né? Uhum. Que determina o limite para as coisas e o tamanho do acontecimento das coisas. Ele é sempre discutível, né? Ele é sempre... Mas eu acho que essa coisa é muito assim cultural também, Iraci, cultural dentro da sociedade. Porque há muito pouco tempo atrás, as pessoas ficavam bem envelhecidas com a idade de 50, 60 anos. Exato. Quando começaram a tomar consciência do quanto poderiam ser fortes, claro que a expectativa de vida aumentou muito por causa da ciência. Uhum. Nós tivemos um avanço científico maravilhoso, né? Nessa pesquisa de como viver melhor, que vitaminas, que suplementos precisamos, onde estava faltando isso e aquilo. Eu fico pensando que a minha avó era uma pessoa superativa. Se ela soubesse que esses suplementos dariam certo, ela teria começado a tomar, talvez não tivesse desencarnado naquela época. Não parece paradoxal dizer que, bom, o desencarne está marcado, a gente sabe que algum momento, e ela deveria ir naquele momento. Mas eu estou dizendo assim, como raciocínio. Hoje, que a expectativa... Poderia desencarnar mais ativa. Mais ativa, sem problemas tão graves de saúde. Pronto, pá, puf. Né? Porque o desencarne não pode representar um medo. Ele, por si só, já representa para a maioria que é desconectada das leis divinas, desconectada do mestre, desconectada do pai. Né? É sempre um medo, é sempre uma ameaça, digamos assim. E quando você tem isso dentro de você mais sedimentado, que é o que representa a fé, a crença, a certeza de que você está amparada, mesmo nesses momentos de solidão, mesmo nesses momentos que a gente precisa raciocinar em função de, bom, vou continuar o tratamento, não vou continuar, estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem, vou conversar com o médico sobre isso, mesmo nesses momentos em que você tem que tomar as decisões sozinha, você não está sozinha. Uhum. Você está acompanhada da espiritualidade. Então, você tem que fazer uso, inclusive, dessa sua sabedoria, desse seu conhecimento. Porque o conhecimento é responsabilidade. A partir do momento que você está traçando um caminho para esse lado, você já se torna responsável por cada passo que você dá. Exatamente. E a doença, acontece com a doença a mesma coisa. Se eu te disser que... Acho que desde nascida eu tive várias pneumonias. Eu tive sempre, sem nenhuma sintomatologia, várias proximidades da morte. A amígdala, vamos operar porque está supurada.
está gangrenada, está com tuberculose, com 3 meses de casada. É muito grave. Está com o rim paralisado, está com 67 pedras na vesícula. Tudo isso representa uma quase morte. E isso fortalece a gente, porque quando a gente vai passar por uma situação como a sua, né, com um quadro de câncer, você fala assim, nossa, eu já tive tantas vezes no hospital, já fiz tanto isso, eu já operei tantas vezes, não sei o quê. E eu atravessei tudo, superei tudo. É mais uma que eu vou superar, que estou superando. Com certeza, com certeza. E preparando o corpo para não enganar a si mesma, digamos assim. Ter 72 anos é ter 72 anos. E o corpo vai funcionar com 72 anos de acordo com aquilo que eu forneço para ele. Né? Se eu faço o exercício, se eu me alimento corretamente, eu estou contribuindo para que ele me dê um pouco mais do que ele poderia me dar se eu apenas relaxasse e dissesse, bom, deixa ao corpo o que vai ser dele. Né? Não, não é deixa o corpo que vai ser dele. Tenho que ter qualidade de vida. Qualidade de vida, não só física, mas emocionalmente também. Com certeza. Porque a psique contribui diretamente para qualquer músculo que você queira trabalhar no seu organismo, no seu corpo. E isso vai te dando vamos dizer assim, um arcabouço de fortaleza para você ver, olha, isso acontece só com o ser humano, esse ser racional que somos, que estamos vivendo essa experiência neste corpo, mas o espírito vai seguir. Por isso que a gente fala assim, você é a pessoa mais importante da sua vida. A pessoa fala assim, ai, mas eu estou tendo um câncer, o que vai ser de mim? Eu tenho filhos pequenos, como é que eu vou deixar meus filhos, deixar meu trabalho, vou deixar dos meus pais? Olha só, por isso você é a pessoa mais importante da sua vida. Enquanto você continuar colocando eles na frente, achar que você tem que se curar por causa deles, você não está se curando. Então, se cure pela sua saúde, pelo seu autoamor, pela sua causa, aí você se cura, se fortalece. Aí você pode dizer, eu quero dar amor para o meu filho, para os meus pais, auxiliar, dar qualidade, porque eu estou plena. Inteira. Verdade. Então, não são as outras pessoas mais importantes. Se são mais importantes, então eu posso ser retalhada, eu posso ser sacrificada, eu posso morrer, eu posso me destruir, porque aquelas pessoas são importantes, não eu. Essas pessoas podem até ser afetadas pelo diagnóstico que você teve, porque você está inserido num sistema relacional com elas, porque a vida é relacional. Mas elas hão de entender que aquilo que é a sua escolha, né, de viver aquela experiência daquela maneira. Claro que todas as pessoas que te amam têm a melhor vontade de te ajudar. E sempre uma dica, um pensamento que ajuda, um carinho, uma oração, que é a coisa das mais preciosas que tem, que são as preces que as pessoas fazem. Eu fico pensando, meu Deus, quando eu falo com Jesus de noite... É tão bom. É tão bom. E eu sinto uma força. Não é só participar, não é só o ritual, não é só... Mas é sentir que as pessoas estão com você. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tanto para a família, quanto para os amigos, quanto para aqueles todos que você tocou um dia o coração, nessa sua relação, na sua existência. E você tendo autocuidados, você está cuidando também com aquilo que os outros significam para você. Sim. Por quê? Porque se a pessoa tem um significado grande para mim, eu vou me tratar com amor, com carinho, para que eu possa continuar convivendo e recebendo esse carinho. Sempre, porque vai continuar a sua vida, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E você apresenta aí a força de viver, né, Glória? É verdade, a força de viver, porque viver é muito bom. Viver é uma das melhores oportunidades que a gente tem, dadas por Deus que nos criou, esse universo que gira essa energia, como as ondas do mar que vêm, que vão, como está no livro da Nise, no primeiro prólogozinho do primeiro capítulo. Eu acho fantástico, porque realmente o universo ele conspira e Deus criou isso. Então, ele nos deu essa oportunidade. A gente não pode desperdiçar. De jeito nenhum. Você não pode abrir mão.
Glória, faça muito rápido, meu anjo. Obrigada pela sua presença. Que seja um outubro rosa de vitórias para Isso. você e para todas. Todas. Vai ser, se Deus quiser. Muita paz. Então é isso. O autocuidado, o autoamor, o se tratar com carinho. E quando a gente fala autocuidado, autoamor, é tudo, tá? É o corpo, é o espiritual, o emocional, é pequenos cuidados com a delicadeza do arrumar o cabelo, de passar um batom, de se colocar para cima bem arrumado. Não é para andar largada, mostrando, ai, eu tô doente, eu tô morrendo. Vai morrer mesmo se fizer isso. Você tem que mudar. Não, eu tô viva. E é viva que eu vou ficar. Vou, sim, valorizar com autocuidado, com amor, me perfumar, sim. Quando eu passei por algumas cirurgias, as enfermeiras, quando entravam no quarto, que eu estava acompanhada com a minha irmã, que me acompanhou algumas vezes, elas perguntavam se era minha irmã que ia operar. Não acreditava que falava que era eu. Por quê? Porque eu ia maravilhosa, em cima do salto, ia para o centro cirúrgico e falava, não tirem meu batom. Ok, eu vou sair, eu tenho que voltar arrumada, eu não posso entrar caquética. Então, pense, valorize a sua vida, valorize esse corpinho maravilhoso que o Papai do Céu te deu para você transitar e viver com alegria. Então, compartilhe esse nosso programa com todas as pessoas que você sabe que está passando por determinadas dificuldades como essa, pois pode ser muito, muito bem-vindas no coração delas e alavancarem nas suas vidas. Então, aqui deixamos um super beijo carinhoso e cor-de-rosa para superarmos tudo juntas. Até a próxima semana.